Dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live hoje às 11h30 da manhã. Essa semana eu estou falando sobre merecimento ou sobre a falta de nós não percebermos tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Então tá uma semana bem recheada de conhecimento, de exemplos também que eu trago muito de mim, de alguns atendimentos, para que eu possa despertar em você essa sementinha e você reconhecer se isso faz parte da sua vida, da sua história. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Um friozinho aqui, moro no interior de São Paulo, mas está frio, tô com a mão congelada, mas pronta para mais uma live hoje. Então, por trás da falta de merecimento está a história da sua família. Por que, Paula? Porque nós carregamos lealdades invisíveis, emaranhados dos nossos ancestrais. Então, sempre eu falo para vocês que tudo é energia. O que eu falo, o que os meus avós falam, falaram ou falam, o que meus pais falam ou falaram, entra nesse campo energético. E tudo que a gente fala, a gente vibra e ressoa. Então, eu sou aquilo que eu estou vibrando e não só falando, porque eu falo, mas sinto outra coisa. Então, o que está saindo da minha boca, né? Qual é o sentimento que tudo isso está saindo? Então, é sobre sentir nosso trabalho aqui, tá bom? Então, Paula, tudo que aconteceu na história da minha família, tudo que aconteceu na história da minha família está relacionado a muitas coisas que eu vivo hoje? Sim, sim. Por quê? Porque é a história milenar de cada um. E aí, quando eu falo para vocês, tudo que acontece no meio influencia o que é você hoje. Então, como que você era criança e tudo que você viveu naquele ambiente, né, familiar, traz o que você é hoje. E isso vai vindo lá da sua ancestralidade e tudo mais até chegar em você. E aí chega em você e você está no sentimento de peso, de falta de merecimento. O que é falta de merecimento? Tudo não acontece comigo, tudo é pesado. Então, a falta de merecimento, às vezes é uma palavra tão estranha. É falta de merecimento, Paula? Não consigo compreender muito bem. Fica muito vago. Então, vou trazer no dia a dia de exemplo do que acontece, trazendo o meu exemplo, para que vocês possam trazer consciência e olhar e ressignificar e compreender que existem outros caminhos para seguir. Você não precisa ficar na dor, nesse sentimento de vazio, né? Por quê? Porque existe algo te esperando. E você ainda não percebeu, ou você ainda não conseguiu chegar, porque a sua energia, o que você está vibrando dentro de você é de não merecimento, é de medo, é de escassez. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte: existe algumas questões que às vezes tem pessoas que se esforça muito, movimenta, age, sabe? Mas não sai do lugar, não entra dinheiro. Ou quando entra, perde tudo. Ou ela movimenta e aquela sensação, né? Eu vou trazer um exemplo de um atendimento que eu trouxe de uma pessoa adulta, formada, e ela me disse: Paula, eu movimento, eu faço movimento, eu já entendi, Paula, eu entendo um pouco das constelações, das leis sistêmicas, mas eu faço, e sempre meu pai está pagando as minhas contas. Eu tenho 50 anos, Paula. E eu não ganho, eu não consegui ter minha casa, eu não consegui, e eu não sei o que acontece. E através das constelações sistêmicas, ela foi entender o que estava acontecendo, qual é o padrão que estava vindo e que ela não estava enxergando, porque está inconsciente, está no invisível. São padrões ancestrais de dor e sofrimento da família, e que por lealdade, sem perceber, ela estava trazendo.
Então não é falta de movimento, de busca. Era um fardo. Ela trouxe as palavras dentro da anamnese. Eu me sinto presa, é uma prisão. Eu vivo numa prisão, Paulo. E eu me sinto capaz. Mas dentro dela um sentimento de não pode ganhar dinheiro. Não pode ser feliz. Porque ser feliz é pesado. Ganhar dinheiro é pesado. E ela foi desconstruir isso através do atendimento com as constelações sistêmicas e da mesa radiônica. É um tratamento, ela iniciou há pouco tempo, e aí a gente está conduzindo tudo isso e fazendo um trabalho lindo. O primeiro atendimento foi libertador, sim, a sensação que ela me trouxe. Eu tô leve, é como se tivesse uma carreta pendurada nas minhas costas e agora eu tô me sentindo mais leve. Porque ela tá entendendo o que aconteceu e saber lidar com aquilo que aconteceu. Fica mais leve, lidar com aquilo que é invisível. Como que eu vou tratar algo que eu não sei o que é? Que está abstrato, oculto. Então, isso é um dos exemplos que eu estou trazendo para vocês. E outros é da procrastinação, que eu vou trazer o meu exemplo. A Paula é uma pessoa extremamente dinâmica, ativa, sempre fui. E é um determinado tempo da minha vida, que foi nesta aqui agora, né? Um gatilho muito forte foi acionado e eu simplesmente comecei a procrastinar de uma tal forma e eu não conseguia entender. E foi através das constelações que eu percebi, fui descobrindo que tudo começou no meu processo gestacional. Eu perdi um vínculo ali materno de nutrição com a minha mãe e a minha história também, que eu como criança vi, ouvi e senti diante dos meus pais. E aquilo me impactou, a minha história aqui agora, de que trabalhar, vender, principalmente vender era muito difícil, porque meu pai tentava trabalhar como vendedor e não conseguia, e ele chegava todo dia sem nenhuma venda, e eu percebia que vender para mim era muito pesado, impressionante. E é interessante que para vender as coisas das pessoas, ajudar as pessoas, para mim não era, mas o meu era. Então, dentro das constelações foram abrindo questões para mim de que aqui agora existia algo que estava me bloqueando e eu ressignifiquei a história com os meus pais. Por quê? Porque eu cobrava deles, eu julgava eles por algo que eu queria ter recebido, mas eles não puderam me oferecer porque eles não tinham condições financeiras. Mas muito mais das questões financeiras é que aqueles dois espíritos só me deram aquilo que eu precisava e o que eles podiam me oferecer. E quando eu entendi isso no sistêmico, que cada um doa aquilo que pode, Paula, mas eles têm conhecimento, tá? Não é clareza, transformação na alma. Eu tenho muito conhecimento, mas nem todos os conhecimentos que eu tenho eu consegui praticar ainda dentro de mim, da minha vida, dentro da minha alma, pôr para fora, executar. Então existe uma diferença aí. Então eu não posso julgar o outro porque ele tem conhecimento. Ele precisa transformar esse conhecimento dentro dele. Então uma das questões é essa. E o meu processo, eu entrei muito em vitimização, culpando as pessoas por aquilo que eu não conseguia como adulta transformar dentro de mim. Existia feridas emocionais aqui dentro que eu não sabia o que era, o que estava acontecendo, e eu comecei a paralisar diante da vida porque eu me sentia incapaz, não boa o suficiente. E aí eu fui acreditando. E dentro do tratamento sistêmico das constelações foi vindo para mim muitas questões de vidas passadas que eu precisava olhar, ressignificar, questões de excluídos, sistema genilar, aborto, e que eu precisava trazer para a consciência, ressignificar
e liberar tudo isso dentro do campo sistêmico. Então, o tratamento, ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Por isso que é um tratamento, não é uma sessão. Em uma sessão eu consigo resolver todas as questões da minha vida? Não. Eu sou bem sincera com você. Não, nem na minha nem de ninguém, porque existe uma história. Você vai ter clareza, vai ter abertura, muitas coisas vão trazer mudanças, mas existe um tratamento, existe algo que precisa ser olhado, ressignificado com muito carinho, com muito amor, ok? Então, a falta de merecimento, ela está entrelaçada daquilo que sua família viveu. Teus pais, seus avós, seus bisavós, seus tios. Como foi a história? Você sabe como foi a história de seus pais? Como eles chegaram, seus avós, como chegaram aqui? Teve um atendimento que eu fiz de uma moça, uma psicóloga. Mas psicóloga, terapeuta precisa tanto quanto todo mundo, tá? Somos seres humanos, somos espíritos que estamos num processo de evolução como vocês. Só estamos nos curando, trabalhando junto. Isso que é lindo, porque eu consigo trazer para vocês, como terapeuta, esse processo. O que eu estou vivendo de verdade, o que modificou dentro da minha história e da minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje, porque eu estou vivendo um processo de merecimento. Eu aceitei a Paula, eu aceitei tudo o que aconteceu. Eu entendi que a Paula é capaz, que a Paula é merecedora e que ela só estava acreditando e vivendo numa dor que não era dela. Olha quanto é profundo. Então, trazendo aqui para o atendimento dessa psicóloga, ela tinha muita dificuldade de cobrar sobre o seu trabalho. Olha como ressoa que a energia da terapeuta aqui, Paula, porque eu também tive a mesma dificuldade de cobrar sobre o meu trabalho. Não me sentia merecedora sobre isso. E dentro do tratamento sistêmico, e ela está em tratamento ainda, ela já conseguiu perceber, entender, já mudou padrões, modificou com ações aqui na fisicalidade também, porque você precisa fazer a sua parte, né? Porque quando você entende que aquilo não é seu, que aquilo que você está vivendo não é seu, cara, e sabe o que é, e pode ressignificar, é transformador. Então ela entendeu que existia uma dor de uma história da bisavó dela, que ela sabia um pouco do que ela contou, porque ela vai trazendo para a consciência, de que a história da bisavó dela foi uma família muito rica, ganhou muito dinheiro, mas no processo aconteceu algo que essa família perdeu tudo. Tudo. E aí essa pessoa, essa família, ela foi muito humilhada pela família, pelas pessoas, né? Olha o sentimento de humilhação, as feridas emocionais aí latentes, né? Fora outro sistema, dentro do sistema não teve ajuda, né? Dentro da família, a pessoa perdeu tudo. E aí deve ter acontecido muitas coisas, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui é que esta paciente, essa cliente, ela trouxe inconscientemente essa dor latente. E a família estava trazendo, né? A mãe estava copiando, né? Tudo isso. E ela, da mesma forma, Paula, eu não consigo cobrar. Eu tenho que cobrar pouco. Eu não consigo porque eu preciso ajudar as pessoas. Tá, você pode ajudar as pessoas, mas reconhecendo o seu valor, que é grande. E aí eu tô fazendo um trabalho aí com ela. Tá lindo, ela já tá compreendendo, entendendo, está sendo mais leve para ela cobrar um valor. Então, às vezes eu quero cobrar um valor X de uma sessão, porque eu quero, mas dentro de mim, a minha alma, ela ainda não se sente merecedora. Compreende? Que o pensar e o sentir não está alinhado. Eu preciso vibrar na mesma. Por isso que muitos falam afirmações positivas, eu quero isso, eu vou fazer isso, e não consegue, porque a sua vibração ainda é de escassez, de não merecimento. Então você precisa desconstruir tudo isso,
para que você alinhe. E aí sim, seja leve para você cobrar o valor que é justo pelo seu trabalho, que você se sinta, eu sinto isto, esse valor é leve para mim, porque você ajuda as pessoas, mas não é pesado, você ajuda de outra forma, porque a mentalidade, muitas vezes, da pessoa que não é merecedora, que era o meu caso também, é que eu precisava cobrar barato, que eu precisava ajudar as pessoas. Só que cada um está no seu tempo, não é sobre valor ajudar as pessoas. Não é sobre o valor da sessão que eu vou ajudar essa pessoa. Essa pessoa ela precisa se ajudar. Não é sobre barato ou caro. É sobre que cada um está no seu momento de evolução. E aí eu comecei a perceber dentro dos atendimentos que, por mais que eu cobrasse barato, muitas vezes a pessoa não vinha na sessão. Olha que coisa. Eu falava, mas como ela precisa? Ela precisa, Paula, mas ela precisa perceber. Ela está no tempo dela. Tá tudo bem. Então eu comecei a entender que eu precisava olhar para Paula, sobre o merecimento da Paula, sobre o despertar da Paula. E assim estou aqui hoje com vocês, nessa permissão gigante aqui, estar aqui falando com vocês sobre merecimento, é porque eu estou vivendo esse merecimento na minha vida, eu estou vivendo esse processo de estar aqui falando com vocês, porque há muito tempo eu estava no julgamento de o que eu vou falar? Eu vou falar o quê? Para quê? Por quê? Porque eu não me sentia merecedora e capaz de estar aqui. Mas por que você se sente hoje? Porque eu estou vivendo o processo. E esse processo é tão lindo que ele precisa ser compartilhado. Como terapeuta, como amiga, como irmã, como filha, independente de como. Mas precisa ser compartilhado. Porque o que está para mim, está para você. E está para todo mundo. Você só precisa olhar para a sua história e reconhecer o seu valor. Então, aqui trouxe alguns exemplos para vocês hoje. Espero que tenha contribuído e plantado uma sementinha aí no coração de vocês. E eu quero também dizer mais uma coisa, que tudo isso que acontece dentro das constelações sistêmicas tem um porquê. É sobre amor cego. Eu faço por um amor. E esse amor, que eu não entendo porquê, ele me adoece. Porque quando você estiver adoecendo, fisicamente, emocionalmente, teu corpo está drenando, está dizendo para você, olha para você. É porque você está querendo ser reconhecida. Tem uma frase muito linda dentro das constelações que eu sempre falo para as meninas. Eu não preciso adoecer para me sentir amada e pertencente ao sistema, porque eu pertenço. Mas enquanto eu estiver doente, adoecendo fisicamente, emocionalmente, eu, no meu interior, no meu inconsciente, a minha alma, ela acredita que eu ainda não me pertenço, que eu não sou merecedora, que eu não sou capaz. Então é aqui que a gente precisa trabalhar, cuidar, ressignificar. Então eu vou trazer algumas reflexões para vocês e eu quero que vocês comentem aqui comigo, deixem aqui nos comentários. De quem você está tentando carregar esta dor? Você sabe de quem? Se você não sabe, busque ajuda. Vai ser um divisor de águas na sua história, no seu processo de despertar. Em que momento você começou a acreditar que precisava sofrer para ser vista? Lembra da frase? Eu não preciso adoecer para me sentir amada e pertencente ao sistema. Então, em que momento da sua vida você sentiu a necessidade de ser vista pelo outro? Enquanto eu estiver esperando o outro me validar, eu vou adoecer, porque é sobre mim. Eu não preciso esperar nada de ninguém, é sobre a minha história, é sobre eu olhar e reconhecer a minha história.
aceitar como foi, tudo o que aconteceu, tudo que eu recebi. Paulo, você não sabe o que aconteceu na minha história, é muita dor e sofrimento. Eu te entendo e te acolho, mas quero dizer que, quando você viver do passado, sua vida não prospera, porque a vida, ela é presente, é o aqui e agora. Enquanto você estiver na dor do passado, você vai continuar no mesmo lugar. Faz sentido para você? Será que já passou da hora de devolver o que não é seu com amor para os seus ancestrais? Paulo, mas como é esse negócio aí de devolver? Dentro do sistema a gente tem um trabalho lindo, a gente tem um trabalho sistêmico, que só quem vive e vivencia esse processo sabe como que é. Então te convido a se permitir a vivenciar esse tratamento sistêmico através das constelações sistêmicas, através da mesa radiônica Acessos, e se libertar desses padrões de não merecimento, de escassez, que paralisa ainda a sua vida nos relacionamentos abusivos, no processo profissional, familiar, brigas constantes, desafetos. Então, olha para a sua história e reconheça que você é capaz de tudo. Porque, mais uma vez, eu vou repetir para vocês aqui. Você é filha da fonte. E você é a dádiva. Você é um pedacinho da fonte. Tudo está para você no universo. Se você só está olhando a dor, se você só está olhando o difícil, o impossível, existe um véu aí na sua visão, aos seus olhos. Vamos tirá-lo, para que você possa viver a vida que você veio para viver neste momento presente. Combinado? Então, vou pedir para vocês compartilhar essa live. Foi tão gostosa de fazer e gratificante para mim de poder compartilhar um pouquinho do meu saber com vocês. Então, deixa aqui nos comentários, tem alguma dor, tem algo que precisa ser olhado, ressignificado? Escreve aqui para mim e compartilhe essa live com alguém que você sinta no coração, para que eu possa plantar essa sementinha no coração de cada um, porque essa é a minha missão, que eu redescobri, que eu descobri e me faz estar assim, ó, radiante, feliz, porque isso me faz me sentir a Paula. Me sentir a Paula com a alma, que essa alma que veio vivenciar algo aqui e que está começando a transbordar. Essa é a palavra. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live.